Guimarães Rosa, ele faz parte dessa coleção de livros modernista, ele faz parte dessa inovação da linguagem do modernismo. Nós falamos muito sobre Macunaíma, sobre essa questão da inovação da linguagem, dessa miscigenação de culturas que a literatura brasileira vai passando para nós na tentativa de opor ao movimento anterior dos parnasianos, dos simbolistas, daquela linguagem formal, produzindo-se um Brasil mais vivo, um Brasil mais real, que é essa a intenção desses escritores dessa época. Nós trabalhamos depois com angústia, com uma maneira de narrar, com passar para o leitor um novo modo de contar. Falo sempre de angústia porque angústia é inovador. O narrador, ele vai narrando no fluir do seu pensamento. Então ele está narrando ali, ele começa a lembrar de coisas, aí quando ele lembra de outro fato, ele amarra com uma coisa, amarra com a outra. Essa é uma nova maneira de contar. E o que difere dessa tradição de contar em uma sequência cronológica, que na verdade essa sequência cronológica é fictícia. Não existe uma frequência cronológica para contar uma história. Quando você conta uma história, você está lembrando de um passado que aconteceu, de repente você lembra de outro passado, quer dizer que a vida da gente é assim. Não tem uma coisa fixa, né? É que a cronologia, a hora do relógio, a ordem das coisas, é uma coisa que nós criamos para facilitar a aprendizagem, facilitar o entendimento das coisas. Cada vez que eu falo, eu estou sempre ligado de emoção, de tensão, de tudo aquilo que me envolve neste momento. E isso daqui que eu estou fazendo também nós estamos repletos de emoções. Então eu estou falando com um novo estilo, com uma nova forma, com uma nova realidade. Então, tudo isso está influenciando também a minha fala. Assim como também vocês estão assistindo de uma outra maneira, e aí sucessivamente. Então, as coisas são assim, desse mundo tenso, que nós estamos a cada vez mais sendo influenciados a todos os momentos. Para chegar a Guimarães Rosa, eu passo, então, por O 15, de Eça de Queiroz, numa linguagem também regionalista, no qual se invoca o sertão nordestino, problemática da seca, o momento político que aquilo está vivendo, aquela situação. Temos depois outros romances que envolvem essa situação, e os escritores, aos poucos, vão produzindo uma linguagem própria. E Guimarães, em 1946, produziu o Sagarana. Falando, então, dele, ele chama João Guimarães Rosa, né? Mais conhecido como Guimarães Rosa só. Ele nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, dia 27 de junho de 1908, e morreu no Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 1967. Foi um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. Foi também médico e diplomata. O Guimarães, ele pertenceu à Academia Brasileira de Letras, por 3 dias apenas. Ele não gostava dessas formalidades, ele era considerado um marco, já muito indicado para pertencer a essa academia, mas ele relutava, porque ele achava que ele era muito místico, acreditava muito em lendas, enfim, em questões religiosas, e ele achava que se ele pertencesse à Academia de Letras, ele ia morrer. Parece que foi uma coisa. Em 3 dias, pertenceu à Academia de Letras, ele faleceu. Essa questão do misticismo, dessa questão religiosa, essa questão da cultura, vai estar muito presente no livro, nos seus contos, nos romances. Os contos e romances escritos por João Guimarães Rosa ambientam-se quase tudo no chamado sertão brasileiro. A sua obra se destaca-se, sobretudo, pelas inovações de linguagem, sendo marcada pela influência dos falares populares e regionais. E isso também não é só dele. Obviamente que todos os escritores dessa época vão trabalhar nesse sentido. Eles vão trabalhar nessa questão de mesclar a linguajar do povo na linguagem da literatura. Que é isso? Para retratar o Brasil mais verdadeiro, mais próximo da nossa realidade. Em 1946, o livro estreia. Foi o primeiro livro dele. Apresenta-se 9 histórias no limite entre o conto e a novela, que se ligam entre si pelo espaço em que transcorrem essas ações. Agora, tem que deixar claro muito bem o que é conto e novela, porque essas coisas, elas intercalam e, ao mesmo tempo, elas confundem talvez um pouco o autor que talvez não saiba muito bem a definição. O conto tem como intenção contar um fato,
E a novela, ela tem uma intenção de contar vários fatos. Se nós pegamos uma novela comum que nós estamos assistindo no dia a dia, falar de Fina Estampa, vocês notam que existem vários conflitos entre vários focos de dramaturgia, de várias questões. Então, são questões que se entrelaçam entre si e vão formando uma história. A novela tem essa intenção. E ela pode aumentar-se essas questões de acordo com a situação, ou não. Conto não. Eu simplesmente vou contar uma história que aconteceu de um determinado ponto, tá? Uma determinada questão, um determinado fato. Agora, os contos de Guimarães, eles são longos. Ele conta praticamente um fato que aconteceu de uma determinada pessoa, mas, ao mesmo tempo, aquilo lá se entrelaça com outras. Por isso que muitas vezes falam que o Guimarães escreveu contos e às vezes outros que contradizem que ele escreveu novela. Porque esses 9 contos se entrelaçam em si. São 9 contos. Então, vamos começar com essa simbologia que retrata o número 9, é formado por 3 triângulos, é também o final de um ciclo e o começo de outro. Então, está sempre presente nessa questão do Guimarães Rosa, essa questão de você ser renovado a cada conto. Cada conto vai ter, assim, como se fosse uma purificação das personagens. Elas vão, depois de um processo de recapitulação daquilo que ela fez, ela acaba sendo renovada, purificada. Este número está associado também ao altruísmo, né? Todo mundo sabe que é o altruísmo, que é aquela questão de se pôr no lugar do outro, está muito presente também em todos os seus contos. A fraternidade e, obviamente, a espiritualidade. Seguindo, então, com Sagarana. Sagarana são 2 nomes. Primeiro começa com saga, que é o termo germânico, quer dizer histórias fantásticas, próxima da epopeia. Então, se eu estou falando de histórias fantásticas, eu já estou falando de um mundo, não é real. Ou se é real, ele é criado de um imaginário fictício. Irana é um termo tupi que quer dizer a maneira de. Então, portanto, Sagarana, né, é um livro com 9 narrativas contada à maneira de grandes histórias. Qual é o cenário desses contos? O cenário é o interior de Minas Gerais. Guimarães Rosa capta esse meio físico do sertão, olha só, ele capta, ele simplesmente usa aquilo como cenário. Né? A paisagem é enriquecida com descrições perfeitas, olha, enriquecida. Se ela é enriquecida, ela não é real, ou recriadas dos animais e da vegetação da região. Então ele pega o cenário e recria isso na sua imaginação. Isso é muito importante. Porque você já vê que aquilo que está sendo contado ali, como é uma obra de ficção, ela é recriada em cima daquela paisagem de Minas Gerais. Então, se você for lá, obviamente você não vai encontrar as descrições perfeitas que ele faz no livro, né? Porque é uma recriação, ela é enriquecida pela imaginação desse escritor que sabia 15 línguas, só para vocês terem uma ideia. História da obra. Então, tudo que é contado é relatado minuciosamente nos costumes e das paisagens, intercalando o real com a recriação do escritor, reforçando essa ideia do escritor. Então, tudo que vai ser escrito lá, obviamente, vai ser intercalado, né, e recriado pela imaginação do escritor. Agora, nós temos 3 tópicos importantes que se diferem, que se destacam como características de estilo. O regionalismo universal, o experimentalismo linguístico e a prosa poética. Esse regionalismo universal, o regionalismo porque eu estou falando de Minas Gerais, e universal porque ele está retratando não só o sertão, mas assim as coisas que acontecem com o ser humano. Ele está falando do ser humano de um modo geral. Então, as narrativas são ambientadas em cenários e com personagens típicas do sertão mineiro, mas abordando temas de sentido universal. Agora vamos para o experimentalismo linguístico. O que seria ser esse experimentalismo linguístico? Então, ele usou dessa artimanha do conhecimento que ele tinha para experimentar todas as inovações possíveis e imaginárias. Então, de uma linguagem universal, que ele é a língua portuguesa, tá? Que essa linguagem original, que é a língua portuguesa, ele inventa palavras. Então, ele inventa, isso dá um nome assim, de neologismo. Ele, ligando uma palavra a outra, ele dá outros significados.
né? Então, ele inventa, recria pela mistura de línguas e registros regionais. Então, ele faz uma mistura entre outras linguagens, outras línguas e as linguagens regionais, criando, assim, uma nova linguagem. Isso que chama experimentalismo. Nenhum autor fez isso. Os outros autores que antecederam, que foi o Graciliano Ramos, aí no caso de Vidas Secas, ele não teve essa capacidade tanto de recriar a linguagem. Ele retratou aquela linguagem, a linguagem fria em Uruguai, do sertão nordestino, mas assim, retratando a realidade. Simplesmente. Uma linguagem formal, obviamente que tinha alguns regionalismos, mas tinha, assim, uma linguagem que não tinha essa recriação do neologismo, que foi próprio do Guimarães Rosa. Por isso que ele é tão estudado. E ele é um enigma, né? As pessoas totalmente querendo saber, e quando você descobre isso, você se apaixona. Agora nós temos, assim, a outra característica do seu estilo é a prosa poética. A narrativa em prosa com ritmo, musicalidade e lirismo da poesia. Esse cara é tão bom que, assim, como é que um escritor consegue fazer isso? Então, às vezes você escreve alguma coisa, ficou assim, razoável, né? Mas o que Guimarães faz é uma coisa fantástica, porque ele consegue trazer, além da prosa, naquela prosa, uma própria poesia na prosa, né? Você tem aqui, né? Nós temos aqui 2 exemplos de um trecho do livro, do primeiro conto dele, o Burrinho Pedrez, 2 trechos fantásticos que revelam uma criatividade que ele vai retratando, primeiramente, a boiada. Então, depois eu vou contar a história com mais detalhes. Mas você tem no Burrinho Pedrez o burrinho personalizado. Nessa personalização, o narrador se entranha, ele se aproxima desse personagem, desse burro, e depois ele vai se descrevendo as ações minuciosamente e de uma maneira muito peculiar, que nenhum escritor fez até agora. E nessa primeira descrição que eu vou ler para vocês, você vê a partida de uma boiada. Nós não temos essa experiência, mas se você imaginar uma boiada, você está em cima de um cavalo, e essa boiada caminhando, você tem essa imagem. E olha só como é que ele descreve isso. Vamos lá, então. As ancas balança e as vagas de dorso das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada com atritos de couro, estralos de guampas, estrondos e bosque, e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência nos pastos de lá do sertão. Olha a cadência, né? Você tem, parece que essa cadência como se fosse uma onda, as ancas balança e as vacas de dorso das vacas dos touros batendo o própria linguagem é poesia. E a vacalosidade, eu não tenho como ler isso aqui também rápido. As ancas balançam e as vagas do dorso. Não dá. Eu tenho que ler assim também de uma calma para que isso também que eu consiga entender e também passar essa mensagem para as pessoas de uma maneira intensa nessa questão. As ancas balançam e as vagas de dorso das vacas e os touros batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couro, estralos de guampa, estrondos e boques, e o berro queixoso. Olha só como ele personifica também os animais. Então, a boiada está indo, mas eles estão berrando queixosamente. Os chifres imensos, com muita tristeza. Olha só, os chifres com muita tristeza. Olha só, a saudade dos campos. Então, você tem, ao mesmo tempo, a descrição, o sentimento do gado, que também está triste, por causa da querência dos pastos lá do sertão. Então, como ele recria? Então, é isso que eu falei no início, que é essa recriação da linguagem, desse cenário de Minas Gerais. O próximo trecho também é do Burrinho Pedrez, relata um momento em que um vaqueiro é atacado por um boi. Veja só como eu vou ler isso aqui, já não dá para ler devagar. Mesmo que você queira, não dá.
Boi bem bravo, bate baixo, boi baba, boi berrando, dança doido, lado duro, dá de dentro, dá direito, vem, volta, vem na vara, não vai, não volta, vai varando. Já é uma questão de que a pessoa está sendo atacada por um boi e ele está tentando se defender. Bom, vamos passar para outra questão, que diz assim: lá em cima daquela serra passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa minha namorada. Mas essa epígrafe, o que vocês entendem por isso? Ó? Lá em cima daquela serra era Minas Gerais. Olha o distanciamento que o narrador faz dessa linguagem. Está distante, já mostra que é uma realidade fantástica. Passa boi, passa boiada. Por que passa boi, passa boiada? Porque passa um, passa um monte. Passa gente ruim e passa gente boa. É o que vai contar. Ele vai contar histórias de gente ruim e de gente boa. E passa a minha namorada. Aí que volta o lirismo. Então você tem dentro dessa epígrafe toda a filosofia do autor, que ele vai retratar nos seus contos. A serra, a boiada, gente ruim, gente boa e a namorada. Mas veja só então, essa síntese é extraída de uma quadra de desafio, síntese dos elementos centrais, Minas Gerais, sertão, bois, vaqueiros e jagunços, o bem e o mal e o amor. Outras epígrafes retiradas da tradição mineira, dos provérbios e das cantigas do sertão. Então, todas elas vão estar voltadas sempre a essa questão do bem e do mal, do lirismo, do boi, da boiada e do cenário que é Minas Gerais. Agora vamos falar do narrador. Narrador, nós temos os 9 contos. Primeiro, o Burrinho P3, narrado em terceira pessoa. Ele conta a história fantástica do Burrinho P3. Então, o motivo dessa história são os animais. A volta do marido pródigo, também narrado em terceira pessoa, revela a malandragem. Sarapalha narra a questão da devastação, da doença, da malária, e é narrado também em terceira pessoa. O duelo é narrado em terceira pessoa também. Minha gente, uma extensão, uma epígrafe do caso Minas Gerais, e o motivo central são os costumes, e é contado em primeira pessoa, pelo narrador que vai contar a sua própria história. São Marco, a primeira pessoa, que vai contar com o misticismo. Aí, o corpo fechado, também misticismo em primeira pessoa. E a conversa depois, que é fantástico, e você vai ler, você vai se apaixonar, que não tem como, né? É contado em terceira pessoa, e a hora, a vez de Augusto Matraga, que é o confronto, que é o conto final dessa história. Marca do processo narrativo dos contos de Sagarana. Marca central dos contos de Sagarana é o uso do discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? Consiste na mistura da fala do narrador com o pensamento do personagem. O narrador tem completa adesão ao personagem. Exemplo: vestindo água, só saindo o sino do pescoço, o burrinho tinha de se enquadrar para o alto, a salvar também de fora o focinho. Uma peitada, outro tocar de patas. Chuá, chuá, ruge o rio, como chuva deitada no chão. Nenhuma pressa, outra ramada vagarosa. No fim de tudo, tem um pátio com os coxos. Muito milho na fazenda e depois o pasto. Sombra, capim, assossego, nenhuma pressa. Então, você vê, o que é o discurso indireto livre? Você tem a pessoa, o narrador, contando essa história, e ao contar essa história, ele entra dentro do pensamento da personagem e dá a sua opinião. Nenhuma pressa. Que ramada vagarosa. Bom, vamos falar dos temas um pouquinho. Tema constante. O tema é a travessia, a viagem, a busca, a descoberta, o desejo de mudança interior, encontros e desencontros, revestido de uma certa aura mágica, sendo que o sertão é o centro irradiador de todas as narrativas. Então, parece que eu estou falando coisa do dia a dia, sabe? Essa travessia nada mais é o nosso dia. A viagem, a busca da descoberta. O que a gente faz no dia a dia? Só isso. Né? O desejo de mudança interior, os encontros e desencontros, né? Revestido de uma certa aura mágica. É a questão da crença. Nós estamos repletos dessa aura mágica. Também, se a gente não tiver isso, qual é o sentido? Né?
Então, há uma reflexão da natureza filosófica, universalismo dos textos. Então, todos esses textos vai ter essa reflexão filosófica e ele vai estar aí dos temas universais, porque o desejo de mudança, óbvio, todo ser humano tem. Essa aura mágica, todo ser humano tem. Se você olhar as outras culturas, você vai estar sempre cercado disso. Você olha para a Índia, nossa senhora, quantos deuses aqueles povos não têm? Você vai no Japão, outro tipo de realidade. Bom, personagens, quem são os personagens? Então, são, de um modo geral, seres em travessias, bichos, crianças, homens rudes e simples, vaqueiros, peões e valentões. São seres em disponibilidade, propensos ao sonho, ao devaneio e à aventura e o aprendizado da vida. Agora, o espaço. O espaço é o sertão mineiro, o sertão das Gerais, das Minas Gerais, os arraiais, os povoados, as vilas distantes, esquecidas de tudo e de todos. Bom, o tempo não são medidos pelo relógio. Mistura-se do passado, presente, tornando-se narrativas encantadas e as fábulas. Então, essa questão do tempo que eu já falei. O tempo é uma questão que a gente inventa. O cronológico é uma coisa que foi inventada para dar uma arrumada. Você tem que acordar às 7 horas e acabou. Mas, quanto a uma questão que acontece quando acontece alguma coisa de ruim, um minuto é uma eternidade. A linguagem de Guimarães Rosa retrata a oralidade do sertanejo mineiro. Que é uma questão, um enfoque também do modernismo, porque ele não quer retratar a linguagem formal, ele quer retratar uma linguagem, né, típica do povo, como as pessoas falam, realmente elas expressam as suas ideias de acordo com aquilo que elas estão vivendo. Então, para cumprir o seu propósito, ele reinventa a linguagem, criando o neologismo, como a gente já falou, trabalhando recursos poéticos, aliteração, onomatopeias, etc. Utiliza provérbios, enfim, cria um novo mundo de linguagem. Tá? Exemplo de inovações linguísticas. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Temos de aliteração, B, você entendeu? Isso é uma inovação. Inovações morfológicas nas construções de palavras. Amor meuzinho, olha só. Amor meuzinho, ele junta tudo. Como Padre, Filho, Espírito Santo, amém. Desfeliz. Então, são inovações que ele vai criando. Outras coisas que ele faz também, que é a presença de arcaísmo, palavras que caíram em desuso. Exemplo, em riba, em vez de falar em cima. De banda, em vez de falar de lado. A lembrar, a resolver, a alumiar. Pessoal, então é o seguinte, o primeiro conto é o Burrinho Pedreço, eu vou deixar para a próxima aula, e nós vamos falando. Na próxima semana a gente volta com a segunda parte. Val, pode falar. Foi ótimo. Eu já tinha até... É bom porque a gente lembra algumas coisas, né? Eu entrei porque eu falei, eu quero saber de Sagarana. Na minha época eu não li, mas é bom sim. Bem explicadinho, bem resumido, você sintetizou o que é importante lembrar da literatura, né, e da corrente literária da época, né, do certo. Modernismo. Modernismo. Essa é a terceira fase do modernismo, assim, dos termos regionalistas, porque nós temos a primeira fase, podemos dizer assim, com o Graciliano Ramos, e depois, depois que ele vem o Guimarães com o último. Quando você fala lá do Graciliano Ramos, né, então a gente lembra lá da Primeira República das revoltas, do cangaço, do contestado, né, daquela fase do messiânico, né, período messiânico. Agora já é uma outra fase desse regionalismo. Tanto que eles estão pegando, ele pega Minas, né? Isso, Minas Gerais. E esse do para cima, para riba, para lado, né? A gente ainda usa isso, né? Não, com certeza, né? É o arcaísmo. Mas a gente acha que é errado. Não é errado, existiu na língua. Por exemplo, a gente terminou de ver Getúlio, que acabou em 45, né? Acaba o Estado Novo, entra na redemocratização, acaba o período ditador do Getúlio, começa a Guerra Fria, né? Então, sem combinar, as coisas vão se conectando, né? Aí eu falei muito pouco para eles durante a Segunda Guerra, que houve
aquela união dos Estados Unidos com o Brasil. Certo. E aí que o Walt Disney passou a fazer algumas excursões pela América Latina. E aí ele cria o Zé Carioca. Entendi. E aí a gente tem também o destaque da Carmen Miranda nos Estados Unidos, que é essa política da boa vizinhança agora, né? Dos Estados Unidos com os países. E aí eu passei mais rapidinho para eles, assim, não entrei no detalhe da Carmen Miranda, mas era essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Até o Jackson me falou. Eu falei, ela era baiana, o Jackson? Não, ela era portuguesa, mas se nacionalizou baiana. Aí ainda bem que eu conversei antes para passar para eles, porque tem até alguns desenhos que eles colocavam o Pato Donald com o Zé Carioca. Fundamentar, evidenciar essa união do Brasil com os Estados Unidos. Porque depois... Mas falei rapidinho para eles, né? Porque os artistas hollywoodianos apoiaram muito o Roosevelt nessa campanha de apoio com a América Latina, né? E com a Segunda Guerra, tanto que nos Estados Unidos é o Capitão América que surge, certo. As histórias em quadrinhos, né? Então é legal eles... Aí eu peguei algumas coisinhas que tem essas questões de vestibular para eles, né? Já direcionar. Mas o legal é que as coisas vão se conversando, né? E o objetivo nosso, pelo menos assim, é passar o máximo de conhecimento para os nossos alunos, que eles merecem, sim, né? Pelo menos, assim, todos merecem, mas esses que estão presentes, que estão participando, merecem muito mais, porque eles estão atrás das coisas. Entendeu? E se eles tiverem essa agenda deles, esse controle, Val, aqueles que estão realmente levando a sério, eles vão ter um material muito bom, porque a gente está fazendo tudo novo, que até então a gente não fazia, né? É verdade. Então, eu estou estudando muito mais do que antes, porque a gente tem que preparar de uma forma mais didática, mais dinâmica para eles, né? Do que... Não, você é uma aula dessa, já faz 15 dias que eu estou preparando. Sim, sim. Eu também. Você prepara uma aula, assim, uma super aula, assim... Eu já estudei isso tudo, mas agora não adianta mais eu tenho que pegar detalhe por detalhe, como é que eu vou passar isso para o aluno, o que é importante para ele, né? Isso mesmo. Como que vai trabalhar isso no instante do Meet, que é pouco tempo, você também não pode ficar muito tempo também, porque cansa, enfim. Cansa, Essa questão, né? E a gente tentar passar o máximo de conteúdos para ele, que a gente sabe que está defasado, tudo, mas também, se tiver um esforço da parte deles, a da parte da gente está tendo muito, mas se tiver um esforço da parte deles, eles conseguem estudar. Conseguem, eu também acho. E os nossos terceiros, assim, eles são muito bons, esses terceiros anos. Então, assim, não dá para deixá-los assim, né? Então, são alunos maravilhosos que estão presentes. Nossa, assim, os trabalhos que eu recebo deles são excelentes, assim, depende da semana, porque às vezes eles estão com muitas coisas, tem gente que me manda mais, tem gente que manda menos, mas depois eles enviam os atrasados, então eu tenho, assim, coisas, mapa mental, resumo, PowerPoint, até uns organograma que eles fazem para ajudar mesmo para estudar, é muito bom. É uma turminha boa mesmo. Eu falo que de todo esse caos tem algo bom, né? Tem gente ruim, mas tem gente boa também. E a gente conseguiu, assim, como é que eu vou dizer? Que a gente saiu um pouco daquele trivial, né? Trivial. A gente estava muito numa situação... A gente teve que reinventar mesmo. Né? E olha que a gente estava sempre criando algo diferente, porque... Não, olha... E agora foi revolucionado, foi no tapa. Foi. Então tá bom, meu querido, vai. Tá bom, muito obrigado por você participar. Tudo de Imagina, obrigada a você. A semana que vem tem a segunda parte, né? Se você quiser participar, será um prazer. Tá bom. Obrigada, viu, querido? Se cuida, hein? Tá bom, obrigado. Tchau. Tchau.